Augusto, o homem que transformou Roma e desafiou o tempo. Roma tremia sob décadas de guerra civil, intrigas e caos. A República sofria sob disputas de poder, ambição desmedida, sangue derramado. Mas, em meio ao derramamento de sangue, surgiu um jovem herdeiro, pequeno, frágil, subestimado, mas com um destino que mudaria o mundo para sempre. Esta é a história de Gaius Octavius, mais tarde conhecido por todos como Augusto César, o primeiro imperador de Roma, e um homem com lições que atravessam os séculos. Roma, 63 a.C. Ouvintes correm pelas colinas, vendedores gritam nos mercados, políticos conspiram à luz de tochas. Nasceu Gaius Octavius Turinus, neto retirado, adolescente relativamente desconhecido, de uma família nobre, porém não no topo do poder. Seu grande tio, Júlio César, era uma figura imensa. Octaviano cresceu à sombra desse homem lendário. Quando Júlio César foi assassinado em 44 a.C., o mundo balançou. Roma despedaçada, senadores trêmulos, o povo revoltado. E Octaviano, com apenas cerca de 19 anos, recebeu uma notícia que mudaria o curso de sua vida. Ele era o herdeiro adotivo de César. Esse momento é como um toque de trombeta. A responsabilidade brutal repousa sobre ombros jovens. Ele não pediu por isso, mas recebeu. Ele vira o foco da ambição de outros. Ele se vê no meio de uma tempestade de poder. Octaviano não era apenas herdeiro por título. Ele precisava conquistar seu lugar. Ele formou alianças com Marco Antônio, com Lépido, criou o segundo triunvirato para vingar César e esmagar os assassinos. Entre batalhas, perseguições, proezas políticas, ele mostra algo essencial: paciência estratégica. Ele não busca sempre a glória imediata. Ele manobra, consolida, espera pelo momento certo. Uma cena possível. Ele, jovem comandante, enviando mensageiros, lendo cartas sob a luz de lamparinas, estudando mapas, sabendo que as vitórias militares importam, mas a política, a propaganda e o simbolismo são igualmente armas poderosas. Na Batalha de Filipos, 42 a.C., Octaviano e Marco Antônio enfrentam os conspiradores que assassinaram César. O vento se mistura ao som dos cascos, o choque das espadas, o frio da morte. Bruto, Cássio são derrotados. A vingança de César, ainda que tardia, se consuma. Mas a vitória militar traz consequências. Poder dividido, tensões entre aliados, ambições conflitantes. Octaviano percebe que o mundo do triunvirato é frágil. Rivalidades podem tornar-se traições. Marco Antônio governa o Oriente. Cleópatra reina no Egito. Roma observa com suspeita. Octaviano, consciente de propaganda e de lealdade popular, começa a pintar Marco Antônio como traidor da tradição romana. Seduzido por Cleópatra, distraído com o luxo oriental, ele combina discursos, utiliza os símbolos de Roma antiga, reforçam a ideia de estabilidade versus decadência. A tensão cresce até culminar no confronto naval de Actium, em 31 a.C. As águas agitadas, navios queimando, velas infladas, vozes gritando ordens. Octaviano, calmamente confiante, vence. O Egito cai. Marco Antônio e Cleópatra se suicidam. Octaviano agora é o homem sem rival, o senhor de Roma. Com o poder consolidado, Octaviano recusa título de rei ou monarca, num gesto que apela à memória da República. Ele adota o nome Augustus em 27 a.C., título que sugere santidade, crescimento, elevação. Augere, de expandir. Ele não governava como um tirano explícito, mas introduziu um novo sistema, o Principado, instituições republicanas mantidas superficialmente, mas com ele, Augusto, no comando real. Ele estabilizou fronteiras, reformou o exército, reorganizou o sistema fiscal, construiu estradas, aquedutos, templos, restaurou valores tradicionais romanos, promovendo moral pública, piedade e religiosidade. Augusto sabia da importância de imagem. Ele se apresentou como restaurador da paz depois de séculos de guerras civis, a famosa Pax Romana. Ele promoveu rituais religiosos, assumiu o cargo de Pontifex Maximus, sumo sacerdote,
liderou projetos de construção, patrocinou culto à tradição romana, de modo que o povo o visse como o homem enviado para restaurar ordem. Mas poder tem preço. Apesar de sua imagem pública de serenidade, Augusto enfrentou traições, intrigas, medo constante por sua segurança. Ele viveu anos paranoico, desconfiado. Famílias imperiais eram lugares de conspiração. Também viveu dilemas pessoais. Quem sucederia? Quais alianças manter? Quando manter firmeza, quando ceder? Em seus últimos anos, sua saúde fraquejou. Ele olhou para trás. Vitória, paz, estabilidade, mas também solidão. Ele sabia que nenhum exército ou monumento poderia garantir memória para sempre sem legado espiritual. Um momento transcendental. Sob o governo de Augusto, foi decretado o recenseamento registrado nos evangelhos. Ele enviou ordens para toda a província, inclusive Judéia, para que todos fossem recenseados. Este decreto, embora político, teve implicações profundas. Maria e José se dirigem a Belém por causa desse anúncio imperial. Augustus, em sua busca por ordem, sem saber, estava preparando terreno para outro tipo de governo. Um reino que viria não com espada, mas com pão, com humildade. Augusto morreu em 14 d.C., deixando Roma mais unida, mais forte, com instituições consolidadas, infraestrutura, paz por décadas. Após sua morte, foi deificado, ou seja, proclamado divino por decreto do Senado. Sua grandiosidade era celebrada, sua autoridade eterna. Ele se tornou Augustus divino, mas apesar disso, o império não permanece completamente estático. Séculos depois, Roma se transformaria, cristianismo ascendendo, novas capitais, novas religiões. Ainda assim, o nome de Augusto permanece, como símbolo de transição, de estabilidade, de governo além da política superficial. Lição espiritual, poder, humildade e propósito. A vida de Augusto nos oferece verdades que vão além da história, tocando o coração humano. O propósito pode surgir de responsabilidade inesperada. Octaviano não escolheu seu chamado, ele o recebeu. Às vezes, Deus nos chama para algo maior, mesmo quando estamos despreparados ou jovens demais. Liderança exige integridade escondida. Ele cuidou da imagem pública, mas também manteve disciplina, moderação e tradição. Ele entendeu que caráter dentro de casa, valor privado são tão importantes quanto glórias externas. Paz almejada requer sacrifício e visão. A Pax Romana não foi automática. Foram décadas de guerra, alianças, derrotas, decisões duras. Para criar algo duradouro, é preciso renunciar ao imediatismo, suportar espera. A autoridade sem humildade falha em transcender. Augusto se tornou quase divino em status. Desfrutou honrarias. Mas ele também é lembrado pela forma como preparou uma transição, pelo modo como permitiu instituições sobreviverem. Ele compreendeu que poder absoluto falha quando é só de um homem, sem legado ou estruturas que protejam o bem comum. O governo terreno não é o último ato. Augustus comandou o império vasto, mas sob seu governo surgiu aquele cujo reino não é deste mundo. Ele decretou paz nas fronteiras, abriu censos, controlou impérios, tudo isto num tempo em que o mundo aguardava algo diferente, algo eterno. E você, que assiste, há uma Roma interna que Deus te chamou a liderar? Um projeto, uma família, uma vocação que parece confusa e cheia de desafios? Talvez sua grandeza ainda esteja invisível. Talvez seu momento Rubicão esteja se aproximando. Decidir ousar, manifestar propósito, aceitar responsabilidade. Não espere poder ou reconhecimento para viver com integridade. Exercite humildade na abundância. Seja fiel no pequeno espaço, no anonimato, nos relacionamentos próximos. Busque construir paz, não apenas externa, mas interna. Paz com Deus, com tua alma. Reconheça que há algo maior que o poder. Há amor, serviço, eternidade. Augusto ascendeu de menino subestimado a imperador que mudou o mundo. Ele quis restaurar Roma e, de fato, construiu eras de paz. Ele tentou governar com moral, conservar valores, trazer ordem. Mas, acima de tudo, sua história nos lembra que o mundo está sob as mãos de algo maior.
Ele foi, sem saber, corda no grande concerto divino da história. Seu recenseamento ajudou a contar não só pessoas, mas um Salvador. Seu reino foi poderoso, mas não eterno. Você pode deixar seu legado. Pode queimar de ambição, mas que também arda de serviço. Pode construir impérios de pedra, mas que seu maior legado seja nos corações. Pode governar situações, pessoas, circunstâncias, mas governe tua alma primeiro. Se esta história tocou você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ver que responsabilidade traz honra, mas humildade afirma. Inscreva-se para conteúdos que edificam fé e propósito. E nos comentários, qual foi o chamado que você recebeu e ignorou? Qual legado você quer deixar? Qual Roma Deus te confiou para cuidar?